Estamos de volta, é o programa Saúde Master, no seu segundo bloco. Você pode participar se quiser perguntar. Esse número aí ficará, o 981925555, e também o famoso código QR, que você basta apontar a câmera do seu celular. Agradecendo. É grande audiência, o canal 520 da Claro, cobrindo aí a nossa querida Paraíba, o YouTube, que transmite nesse momento ao vivo, daqui a pouquinho vocês já devem compartilhar em TV Master Play, e o endereço da internet, 24 horas, não precisa nem do www.tvmaster.tv. Agradecendo a competência aí do Alisson nos comandos, o Gessé e a produção da Verônica Amorim. Nós sempre estamos muito atentos a todas as campanhas, né? As campanhas que habitualmente ocorrem, elas geram um maior olhar, um alerta e evidenciam e atualizam fatos. Eu me refiro, nesse caso, mais propício ao Setembro Amarelo. E dentro das condições de analisarmos a importância da saúde mental, né? É um tema cada vez mais em voga, necessário. Os problemas também são muito recorrentes e crescentes. E aí, analisando todo esse contexto, já trouxemos para cá grandes psiquiatras e psicólogos, mas eu tenho a honra e o privilégio, porque é uma estreia aqui no programa Saúde Master, já está ao meu lado a psiquiatra, a doutora Camila Franca. Doutora, seja bem-vinda, a senhora está no Saúde Master. Muito obrigado, doutora. O prazer é meu. Eu sempre digo, falar de saúde mental é o meu amor, né? Eu sou muito grata em estar nesse cargo, nessa especialidade de psiquiatria. E eu fico muito grata pelo convite. Muito obrigado, Fábio. Eu fico muito honrada de estar aqui hoje. Doutora, a senhora já é entrevistada de número 523 de forma presencial, ao vivo, que é um recorde mundial nesses 4 anos. Doutora, eu tenho que dizer, o nosso hábito aqui é a verdade e a sinceridade, além da competência. Os senhores e as senhoras vão ver agora uma síntesezinha curricular. Doutora, a senhora é belíssima, muito nova, é uma coisa extraordinária. Quer dizer, é o que a gente diz, é o pacote perfeito da saúde, do bem-estar e da qualidade. E aí, doutora? A gente busca, né? A gente busca essa saúde mental. Não é fácil nos dias de hoje. A gente sofre pressão psicológica da sociedade, de ter uma vida muito bem estruturada, de trabalho, de tudo. Mas a gente tenta buscar essa sanidade, eu digo, no dia de hoje, mas a gente consegue, né? A gente busca, tudo um equilíbrio, Fábio. Eu não vou dizer que a gente consegue uma perfeição, mas a gente tem que buscar, sim, um equilíbrio na nossa vida para a gente conseguir viver hoje em paz, né? Como eu falei, e é um momento assim, eu tenho certeza, eu tenho esse feeling, essa percepção que o público aí vibra quando a gente faz essa síntese aqui, porque isso representa estudo, conhecimento e, além de tudo, Deus agindo sobre as pessoas. A psiquiatra, a doutora Camila Franca, que é uma estreia, ela é diretora técnica do Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, que é uma referência para a Paraíba, mas também é preceptora da FAMINE e hoje de um sistema grandioso nacional na área médica, que é a AFIA Paraíba, conhecida também, né, como a Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Agora pertence a um grupo grandioso. E outra coisa muito interessante, que vai ser alvo também de algumas colocações curiosas logo no início, que a doutora é perita da Justiça Federal. Doutora, vê se eu entendi bem. Quando aí fala perita, obviamente na área da psiquiatria, é isso mesmo, doutora? Doutora, parabéns. Parabéns, doutora.
Obrigada, Fábio. Isso, eu faço perícias médicas na área da psiquiatria na Justiça Federal. Na Justiça Federal. Portanto, veja a atividade da doutora. É algo impressionante a administração do tempo e o que a doutora vai evoluir, não é, no conhecimento. A doutora, no Juliano Moreira, todo o trabalho a nível de um grande complexo da área da psiquiatria. Como professora, lá lecionando, ensinando, graduando. Aí na Justiça Federal também exerce uma função na área da psiquiatria. E com certeza também tem seu trabalho clínico, não é isso, doutora? Tem a sua clínica? Me diga aí, doutora. Eu faço consulta, sim, psiquiatria no meu consultório. Doutora, eu estou pensando aqui um bocado de coisa, mas deixa eu começar aqui as perguntas. Eu sei que o público já fica aqui interagindo, mas Fábio, como é que ela consegue tempo? Isso são as habilidades dos grandes profissionais, porque se dedicam à causa nobre de salvar vidas. Aí se consegue tempo para tudo. Às vezes são madrugadas estudando, mas nós sabemos da importância em fazer essa diferenciação. Aí quando falamos Setembro Amarelo, temos que estar muito atentos, porque a mente é o que rege toda a vida, com certeza, do ser humano. Não é isso, doutora? Isso. Não é fácil, já vou dizer, é uma rotina muito sobrecarregada, mas eu acho que quando a gente coloca amor no que a gente faz e coloca disciplina e quando a gente coloca empatia em querer ajudar as outras pessoas, a gente consegue. O Juliano Moreira foi uma missão que Deus colocou na minha vida e quando eu recebi o convite em 2021 para assumir a gestão do Juliano, eu disse assim, deve ser um propósito de Deus na minha vida, porque a gente sabe de todo o estigma que é o Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, que era, né, o Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, e quando eu recebi o convite, eu disse, bom, eu vou ter que mudar isso aqui vai ser antes e depois da minha gestão, mas eu contava com o time, né, eu sozinha, eu digo que eu não faço nada, eu tinha que ter um time ao meu lado, e graças a Deus hoje eu tenho um time muito bom ao meu lado, e a gente conseguiu mudar o que é o Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira. Então, hoje a gente consegue falar em um novo complexo. Eu tinha antes, né, até na época de estudante, eu tinha um receio de até entrar no complexo. Hoje, eu sinto muita paz em entrar lá, porque a gente faz com tudo muito amor, muita dignidade, muita humanização quando a gente faz no complexo. Doutora, eu fico muito encantado com as palavras da senhora, porque a gente tem que ser muito sincero. Quando a gente falava, vamos dizer assim, em complexo psiquiátrico, já se criou aquele estigma, né? Já se criou aquele peso, muitas vezes aquele medo até de eu não vou passar nem aqui na porta, eu posso ser atacado. Doutora, lógico, as coisas mudaram, né? Somos inteligentes. Aí eu fico aqui vislumbrando. Eu sei que a senhora conta com uma grande equipe, são vários profissionais, mas quando eu vejo a senhora nesse cargo tão importante, e o olhar, e o que a senhora acabou de falar, que entrou lá com esse espírito de modificar e está conseguindo, eu sou sincero, o meu coração assim está irradiante, assim, já agradecendo pela presença da senhora, viu, doutora? Eu que fico, mais uma vez, grato pelo esse espaço. A gente sabe que a saúde mental era uma das áreas da medicina mais negligenciadas do mundo. E, nos últimos anos, a gente vem ganhando espaço para falar sobre saúde mental, que era um espaço que a gente não tinha. Então, assim, eu enfrentei muitas barreiras na frente da direção do Juliano, com várias outras entes, né, porque dar espaço à saúde mental a gente não tinha. Então, assim, eu briguei muito, eu lutei muito, eu fui de oposição a muita coisa, porque eu queria meu espaço. Quando eu digo é a saúde mental. Eu precisava desse espaço, eu precisava falar sobre saúde mental. As pessoas eram muito negligenciadas, isso eu não aceitava. Eu fui atrás mesmo, eu fazia residência de cirurgia, eu deixei a residência de cirurgia para fazer psiquiatria, porque eu, não sei, veio no meu coração que eu precisava ir atrás das pessoas que eram marginalizadas, que eram excluídas, e eu disse assim, é aqui que eu devo estar. É um negócio, assim, sensacional. Eu queria que vocês atentassem para o nosso tema central, que aparece aí nesse momento, Setembro Amarelo. Busca o cuidado com a saúde mental, além de promover a prevenção do risco de suicídio. Doutora, nós já tocamos
por algumas vezes, eu posso dizer, nesse tema, né, que temos que ter tanto balizamento, didática, no caso dos suicídios, que cada vez atinge mais, principalmente os nossos jovens e adolescentes. Lógico, nós temos aqui muita cautela, mas eu tenho perguntado a opinião dos grandes profissionais, como a senhora, a partir de estudos. Eu não vou me detalhar, eu vou citar um fato agora desse mês, né? Eu moro ali no Bessa, doutora, e no prédio vizinho, um jovem, não vou falar a idade, mas um jovem, eu não conhecia, né? Eu ouvi falar já, um vizinho, prédio com prédio, ele de uma hora para outra estudando, fazendo aí curso, inclusive na área de saúde. O prédio lá tem 7 andares, parece-me, ele morava no 2º, aí foi para o 7º andar e se jogou. Passou ainda quase 30 dias, menos de 20 dias, em estado gravíssimo, no trauma, aqui no Hospital de Trauma de João Pessoa, e veio a óbito. Doutora, quando eu entrevistei aqui o SAMU, o pessoal do SAMU, eles me revelaram, e nós sabemos dos números, que as tentativas de suicídio é uma coisa louca, é uma verdadeira loucura. Aí a gente fica pensando, e eu vou traduzir a pergunta para a senhora. De que modo levarmos isso adequadamente para prevenirmos no ambiente escolar e domiciliar também? Qual é a opinião da senhora? Eu vou começar falando o que é o Setembro Amarelo, como é que ele surgiu. Um jovem, em 1994, chamado Mike, ele reformou o seu Mustang amarelo e ele veio a cometer o suicídio. A família não sabia do que se passava com ele. E aí, no seu velório, eles distribuíram cartões, dizendo que as pessoas que precisassem de ajuda pedissem, e nesses cartões tinham vindo amarelas. E aí ficou conhecido pelo amarelo, né? E o dia da morte dele foi no dia 10 de setembro, que hoje ficou instituído o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro. E pela cor amarela por causa do Mustang dele. A Organização Mundial de Saúde, ela contabilizou dados oficiais, 700 mil pessoas morreram de suicídio. Dados subnotificados foi 1 milhão de pessoas. Isso a gente está dentro de uma pandemia de suicídios. Hoje no Brasil é a quarto lugar de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Eles só perdem por acidentes de carro, de trânsito, de tuberculose e violência interpessoal. O suicídio, ele hoje é uma pandemia. E as pessoas elas não se atentaram ainda para isso. Em 2021, a gente teve no Brasil cerca de 14 mil mortes. Em 2022, esse número subiu para 16 mil mortes. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. A cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a sua vida. Então, assim, são números que eu estou jogando, mas são números alarmantes, que a gente se pega e ninguém se atentou para isso. A gente está em 2023. Os números na Europa eles estão diminuindo de suicídio, mas na América eles estão aumentando. E cadê? E eu digo mais, Fábio, o suicídio ele dá indício. O suicídio, a pessoa ela não vai de uma hora para outra, como a gente pensa. A pessoa ela vai dando indícios e a gente, que está do lado, a gente tem que começar a perceber. Porque muitas vezes a pessoa tem um estigma de querer procurar. E qual é a campanha desse ano da Sociedade Brasileira de Psiquiatria? Se precisar, peça ajuda. Se precisar, peça ajuda. Doutora, é lógico, né? Eu pesquiso aqui, procuro me atualizar. Os números são assustadores, né? Uma coisa assim. Aí, doutor, eu sei que há um termo de conduta para que a mídia, como um todo, não venha a divulgar casos de suicídio. Vamos entender que isso, no momento, é propício. Mas eu pergunto, doutora, não deveriam haver mais campanhas? Eu estou falando campanhas educacionais embasadas, porque nós temos que fazer alguma coisa. Então, a gente não pode divulgar os suicídios no sentido de sensacionalismo, de glamorizar os casos. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que falar sobre os transtornos mentais que levam ao suicídio.
Então, a gente não tem que falar na consequência, a gente tem que falar na causa. Então, vamos falar mais de depressão, vamos falar mais de transtorno afetivo bipolar, vamos falar mais de esquizofrenia, vamos falar mais de transtorno de ansiedade. A gente vai falar da causa para a gente não levar a consequência. A gente pode sim falar de suicídio, mas a gente não precisa sensacionalizar os casos. Mas vamos falar das causas? Que é isso que está impedindo muita gente de pedir ajuda. Porque o preconceito ele vem muito na frente. Então, as pessoas hoje, a pessoa ela passa por um período de tristeza, de querer não fazer nada da sua vida, de perder o interesse nas suas coisas, de se sentir inútil, de carregar uma culpa gigante, de ter pensamentos contra a vida. E aí ela está numa depressão e ela acaba cometendo suicídio. A gente não adianta falar só das consequências, a gente tem que tratar a base disso aqui, a gente tem que falar da base que é a depressão. Entendi. E as pessoas elas não falam de transtorno mental, porque é vergonhoso. Não é vergonha. A gente tem que começar a falar de saúde mental, sim. Doutora, eu vou perguntar, vamos nos aprofundar, é um tema, eu sei que as pessoas estão aqui perguntando, as pessoas ficam muitas vezes aflitas, sem saber o que fazer, né? Por isso que eu falo tanto dessas campanhas. Vamos nos imaginarmos, doutora, agora no ambiente escolar. Nós estamos numa escola. O que é que a senhora julga ideal se eu for levar essa mensagem aí da prevenção? Seria a partir de que idade? Isso seria junto com os pais, naquele momento? O que seria, o que é mais adequado? O que é que o mundo está fazendo nesse sentido? E aí, doutora? Então, eu atendo também a parte infantil. E o que é que a gente vê muito? É a questão do bullying nas escolas. As crianças elas começam a mudar de comportamento. Então, o bullying na escola, antes, na minha idade, a gente sofria um bullying, mas não era como hoje, né? A gente meio que ignorava o bullying. Hoje não está tendo isso. As crianças elas estão tendo uma repercussão muito grande na vida dela. Então, a criança começa a se isolar, ela começa a não querer ir mais para a escola, começa a não querer comer, o sono começa a alterar. Então, tudo isso são sinais, indícios de que algo não vai bem. Então, os pais têm que perceber isso, as professoras começam a perceber isso também. E aí tem que procurar ajuda. Porque as crianças, elas começam a dar indício, mas ela não sabe dizer que isso é tristeza. Ela começa a alterar seu comportamento. Antes, era uma criança que amava ir para a escola, hoje ela diz assim, não, mãe, não quero, estou com dor de barriga, estou com dor de cabeça. Elas começam a inventar coisas para ir para a escola. E aí tem que ter um sinal de alerta, que os pais têm que ter um sininho aqui ligado para dizer, olha, alguma coisa não vai bem. E aí, ir procurar ajuda, conversar com essa criança. Porque, às vezes, ela não quer dizer o que aconteceu na escola. E aí tem que instigar uma terapia para essa criança. Porque pode acontecer, sim. E, muitas vezes, há uma subnotificação de suicídio nas crianças e nos adolescentes como um acidente. Como, na verdade, é um suicídio. Porque existe, sim, nessa idade. E a gente precisa ficar alerta, porque não só o bullying, mas como abusos também. Lógico. Isso acontece. Isso, quando eu não era psiquiatra, eu achava que o número era ínfimo, mas não. Quando a gente vai para a psiquiatria, a gente se choca como esse número é alto. Por isso que a gente precisa falar sobre saúde mental, porque é alarmante o número de abuso em crianças e adolescentes, e isso como repercute na vida adulta. Nós estamos, nesse momento, ao vivo, uma entrevista esclarecedora, além de tudo, inédita. Notem a competência de uma grande profissional, a doutora Camila Franca, psiquiatra. Nós temos uma primeira tela aí, Alisson, lógico, é a tela que exalta, né, o tema principal, saúde amarela e o cuidado com Setembro Amarelo e o cuidado com a saúde mental. A próxima tela, na sequência, já pode ser lançado. A doutora exaltou muito bem, que inclusive é o lema da campanha desse ano, se precisar, peça ajuda. Às vezes, palavras até simples, pequenas, mas que irão e que fazem uma grande diferença. Doutora, é não se envergonhar, é pedir ajuda realmente. E outra coisa, pais, família, amigos, fiquem atentos a qualquer tipo de mudança.
Nós estamos falando da atenção, ninguém aqui está disseminando pânico. Nós somos inteligentes aqui, nós temos o melhor programa de saúde da TV brasileira. Nós pesquisamos, nós estudamos, estamos diante de grandes profissionais. Portanto, a ideia é estar muito atento. Eu não vou detalhar, mas estamos vendo casos agora envolvendo praticamente crianças na Paraíba que geraram homicídio aí, né? A polícia está investigando. Quando eu passei a ler, eu digo, pelo amor de Deus, isso não é possível, não é possível que isso ocorra, mas nós sabemos que ocorre e de forma muito intensa em todo o Brasil, não é, doutora? Portanto, o alerta tem que ser forte, o alerta tem que ser uma coisa para valer. Aqui não podemos minimizar, não, relativar, não. E aí, doutora? O que eu acho preocupante é os crimes que acontecem. A gente também, uma das causas do preconceito da psiquiatria é os crimes que acontecem, a gente colocar tudo, condenar tudo, crimes cometidos por pessoas que se consideram doentes mentais. Isso não pode acontecer, né? Isso aí não pode acontecer, a gente tem que colocar cada pingo no seu i, né? E aí, a gente tem que... Essas pessoas que estão passando por problemas, elas vão dar indícios, como eu lhe disse. Às vezes a pessoa ela não consegue falar essa frase, eu quero ajuda, mas ela começa a dar indícios de que algo não vai bem. Ela começa a se afastar dos amigos, ela começa a se isolar da família, ela não quer mais almoçar na família, ela começa a não querer abandonar seus projetos de trabalho, sociais, e aí ela começa a dar indício. Às vezes ela diz, eu não estou bem, estou sentindo uma angústia. Isso tem que ser... tem que se servir de alerta para as pessoas. Outra coisa, Fábio, que a gente está vendo, você falou de sociedade, o que a gente tem que deixar bem claro também, que classe social, ela não determina doença. Certo, é importante isso. É importante porque nos últimos dias saiu do cantor Wesley Safadão. Justamente. E eu vi muitos julgamentos de pessoas dizendo assim, ele tem dinheiro porque ele está doente. Isso não pode acontecer, né? A depressão, a ansiedade, seja qual seja o transtorno, ele não vai escolher quem ele vai adoecer. Ele vai adoecer o pobre, o rico, o branco, o amarelo, o pardo, o negro, o homem, a mulher, a criança, o adulto. Ele não escolhe, ele simplesmente comete. E o julgamento é muito ruim. Porque, imagina, eu já estou adoecido. E se eu sou julgado pela minha doença, já existe um preconceito de dizer que eu estou doente. Imagina, antes a gente nem falava que estava doente. Julgamento. E aí tem uma pessoa se declarando para o Brasil inteiro que está doente. E, em vez de ele receber apoio, dizendo assim, tudo bem, cuida para voltar... As pessoas começam a julgar, porque foi um julgamento em massa, dizendo assim, tem dinheiro porque está doente, tem tudo na vida porque está doente. Não é assim. As pessoas adoecem, dinheiro não é tudo na vida, dinheiro ajuda muito, a gente sabe, mas dinheiro não compra paz, dinheiro não compra, não tira uma pessoa grave de um hospital, dinheiro não compra várias coisas que a gente sabe. Você vai ter muito dinheiro e simplesmente você se encontra em desespero. E dinheiro não vai tirar isso da sua vida. Doutora Camila Franco, inclusive o tema, o Alisson já pode lançar a próxima tela, que está dentro do contexto que logicamente, a doutora abordou e fala aí, né? Vamos dar só mais ênfase, mas notem a importância dos temas relevantes. É lógico, quando envolve uma celebridade, isso é normal, é habitual, dá um porte natural muito maior, mas eu vejo também muito, doutor, o lado positivo das coisas. Sim. Dos alertas, né? Diz aí, crise de ansiedade motiva pausa na carreira do Wesley Safadão. E a senhora colocou muito bem, quando a senhora citou, que não existe nesse momento uma classe social, ou porque aquela pessoa, lógico, sabemos, o dinheiro ajuda em muitos casos aí de um tratamento, mas quando a gente fala da patologia, qualquer pessoa pode estar ali, vamos dizer, predisposta para essa condição, não é, doutora? Porque a gente vê pessoas que teoricamente estão boazinhas, vamos dizer assim, de uma hora para outra estão com um transtorno.
Depois da pandemia não se fala, né? A OMS diz aí, somos o país mais ansioso do mundo, né? O Brasil. Quando vai puxar as outras coisas, eu acho que a gente é campeão nessa área em todos os fatores. Portanto, os trabalhos, as pesquisas, os grandes profissionais como a senhora tem que ter esse olhar cada vez mais aguçado, tem que estudar muito e tá aberto para as novas tendências e possibilidades, não é, doutora? Nesse caso aí, quando um artista ele coloca, se coloca a mídia, né, que está passando por um problema, muitas pessoas também vão se identificar. Isso, entre aspas, é um lado positivo, porque as pessoas vão começar a querer saber o porquê de que ele está doente, e aí vão falar, Safadão está com uma crise de ansiedade. O que é crise de ansiedade? A partir que elas se identificam, elas vão falar, eu também tenho isso. Então, eu acho que eu também preciso procurar ajuda. Então, acaba que tem um lado positivo da divulgação da informação, de que outras pessoas que são artistas, eles também passam pelo mesmo problema, e as pessoas começam a se identificar, e tem uma empatia também, olha, ele passa pelo mesmo problema do que eu, então eu estou mais próximo ali dele também. E o lado negativo é isso, é o julgamento. A gente não deve julgar a dor do outro. Ninguém. Porque a dor do outro a gente não sabe. A gente pode até entender, mas só quem sabe é quem realmente passa. Mas muitas pessoas começaram a se identificar com o do Wesley Safadão. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é crise de ansiedade. Ela está passando ali por todos os sintomas de crise de ansiedade, mas ela não sabe nem o que é crise de ansiedade. Quando aparece na mídia que repercute, ela começa a dizer assim, estou com a mesma coisa, preciso de ajuda. A pessoa percebeu justamente através da ampliação da comunicação que muitas vezes está sofrendo daquele transtorno, mas aí vem um lado que a doutora tão bem ressalta, o lado positivo, que vai procurar a palavra-chave de hoje, ajuda, né, doutora? Essa é a grande palavra. Doutora, eu vou ter que fazer algumas perguntas à senhora, né? Eu já tive um amigo, tenho um amigo, né? Faz tempo que eu não vejo, mas à época ele foi, vamos dizer assim, detectado, né, depois de todo os tratamentos, exames, com esquizofrenia. Certo? O que ocorre? Eu passei mais ou menos um ano da minha vida bem ligado a essa pessoa. Aí, lógico, a família tinha um recurso financeiro bacana. Aí se procurou tratamento em clínicas, né? E houve uma dificuldade muito grande, mesmo a nível particular, tendo dinheiro, em conseguir locais adequados para tratamento. Doutora, como é que isso funciona hoje? Eu sei que são muitas as pessoas com problemas, e aqui a gente sempre pensa muito no olhar do Juliano Moreira, pensa muito naqueles que não têm posses, mas que estão precisando do tratamento adequado. Como é que a senhora vê esse momento? A esquizofrenia, ela era algo que a gente não podia nem tocar. Há uns 200 anos atrás, 1800 e alguma coisa, se falava que era uma coisa demoníaca. Graças a Deus, com a informação, a gente sabe que hoje é causa orgânica mesmo, causa de cérebro, né? Neuronal. E aí, com as novas informações, o que acontecia, vamos lá, há 20 anos atrás? Coisa mais recente. A pessoa tinha a esquizofrenia, tinha o comportamento desorganizado, a fala desconexa, né? Não falava, entre aspas, coisa com coisa, e a família não sabia como procurar ajuda, e esse paciente ficava sem o tratamento, e ele ficava, entre aspas, pelo amor de Deus, como o louco. Né? Hoje a gente jamais usa essa palavra. Isso aí não é parte do nosso vocabulário de forma alguma. E aí aquela pessoa entra na fase residual, de que a doença a gente não consegue estacionar a doença. Hoje, 2023, as informações estão chegando. Então, o paciente, quando ele começa o primeiro surto, a família ele já consegue identificar e já leva ele para o médico. E a gente consegue tratar esse primeiro surto. E aí o paciente ele fica bem. Então, hoje, a maioria das vezes, o paciente ele não chega na fase residual. Por quê? Porque o tratamento faz com que o paciente ele pare. O que é a esquizofrenia? É uma doença crônica, como a diabetes, como a hipertensão, como a artrite reumatoide, como qualquer outra doença que tem em qualquer parte do corpo. É uma doença crônica. Tem tratamento?
tem tratamento, não tem cura. Como a hipertensão não tem, como a diabetes não tem, como o HIV não tem cura hoje, mas ela tem tratamento, ela tem estacionamento. Se o paciente tomar a medicação corretamente, a gente consegue estacionar a doença. E o que é que faz? Tem que procurar ajuda, tem que procurar o psiquiatra, que a gente consegue frear. E aí, uma das portas é o Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, hoje sim. Doutora, muito interessante, chegou agora num momento assim que eu estava esperando aqui, dentro desse contexto de uma conversa tão inteligente, e eu tenho certeza, estamos salvando e vamos salvar centenas e centenas de vidas com a informação. Doutora, quando a senhora está, me refiro, diante do trabalho no Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, há casos que são de internação, não é isso? E normalmente, eu sei que cada caso é um caso, demanda uma análise criteriosa, mas primeira pergunta, esses casos de internação habitualmente são prolongados? E a segunda pergunta, a senhora já tem se deparado lá com muitos adolescentes que chegam com transtornos mentais? E aí, doutora? Essa pergunta é muito boa, muito interessante, né? Porque o que acontecia? Existe uma lei, a Lei 10.216 de 2001, que a gente vai seguir ela ao pé da letra. Essa lei, o artigo 4, ele vai dizer assim, a internação psiquiátrica ela só será indicada quando todos os recursos extra-hospitalares tiverem sido esgotados. Por que eu digo isso? Porque o paciente, antigamente, ele tendo ou não indicação, ele era internado. Hoje só se interna paciente realmente que tem indicação de internação psiquiátrica. Ou seja, o paciente que está em crise. Né? O paciente que ele vai chegar na urgência, a gente vai fazer a entrevista desse paciente, ele tendo indicação de internação, ele será internado. Será internado. Se esse paciente ele não tiver indicação de internação, a gente vai encaminhá-lo para a rede de atenção psicossocial do seu município. Então, só fica internado hoje quem tem indicação de internação psiquiátrica. É a mesma coisa, eu vou fazer uma analogia. Você está andando de bicicleta, caiu, ralou seu joelho. Você não vai para o hospital de trauma. Você vai para a unidade básica de saúde fazer seu curativo. Mas você está andando de bicicleta, caiu e quebrou seu fêmur. Você vai para o hospital de trauma. A mesma coisa acontece dentro do Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, no pronto atendimento. Entendi. Então, qual o tempo que esse paciente fica? O tempo necessário para tratar a crise dele. O paciente, ele, no artigo 3 da mesma lei, vai dizer que a gente não pode ter característica asilar. A gente não faz institucionalização. Então, no ano de 2021, quando a gente assumiu a gestão, a gente acabou com a institucionalização dentro do Juliano Moreira. Então, hoje, só tem pacientes que estão internados para tratar a crise. A família assume um termo de responsabilidade na participação desse internamento. A família acompanha junto com a gente todo o processo de internamento do paciente, fazendo visitas, fazendo ligação. E, ao término desse internamento, cessou a crise, a família retira esse paciente do hospital. Todo o acompanhamento é feito junto do hospital, junto com a família. A família não perde nenhuma informação desse paciente. Muito interessante. Eu acho que esclarecedora demasiadamente o que a doutora, a psiquiatra Camila Frank está dizendo. Doutora, até o nome da senhora é lindo. Doutora Camila, eu disse agora no primeiro bloco, muito forte, né? Com 2 L's, né, doutora? Sensacional, viu, doutora? Doutora, estão perguntando aqui de tudo. Aí tem uma pergunta aqui, doutora, eu vou reproduzir aqui de outra forma, dizendo dessa maneira. Como é que a doutora consegue tempo para cuidar dos filhos? Aí, doutora, já tem filhos, doutora? Eu estou aqui porque as pessoas estão impressionadas com a competência, o dinamismo da senhora e a administração de tempo diante de tantas funções importantes, né, doutora? Não tenho filho, não. Eu acho que por isso ainda eu consigo dar conta ainda de tanta coisa. Ainda consegue, né, doutora? Mas vai conseguir, viu, doutora, tudo, se Deus quiser, porque precisamos dessas diferenciações. Não só a título de um programa, né? Eu sou aqui um condutor dessa história, né? Principalmente iluminado por Deus, mas são os grandes profissionais, como a doutora, que abrilhantam, né, o programa, trazendo essas informações. Doutora, eu fiquei muito curioso, né? Eu nasci de 8 meses, viu, doutora? Aí eu sempre preciso de umas consultas aqui. Eu olhei aqui e já falei que a senhora também atua como perita da Justiça Federal. Aí eu procurei ler e vou perguntar à senhora,
São muitas as possibilidades, as atribuições possíveis de uma perita como a senhora da Justiça Federal. Inclusive, na análise da mente de pessoas que cometeram crime para auxiliar os juízes em uma decisão. Isso seria uma competência possível. Estou indo certo até aí, doutora? Então, existem vários tipos de perícias. Né? Existe a perícia trabalhista, a previdenciária, a forense. A forense é esse tipo. Por exemplo, lá no Juliano, a gente tem um setor de perícias médicas que a gente trabalha com interdição e curatela. A forense, as perícias forenses são feitas no Instituto no Instituto de Psiquiatria Forense, que fica ao lado do Juliano, mas é Polícia Penal. E aí a gente tem que deixar bem claro que o Instituto de Psiquiatria Forense é uma coisa, que é o antigo manicômio judiciário, e o complexo psiquiátrico é outra coisa. É a instituição de saúde ligada à Secretaria de Estado de Saúde. As pessoas confundem muito que é a mesma coisa. Não é? A gente só está separado por um muro, mas são instituições diferentes. Né? A gente é uma instituição de saúde. Ao lado está o manicômio judiciário, que hoje é chamado Instituição de Psiquiatria Forense, que é Polícia Penal. Então, a gente só está separado por um muro, mas são instituições completamente diferentes. Hoje, na Justiça Federal, eu atuo na parte previdenciária. A previdenciária. Isso. Ou seja, há uma linha, há uma vertente muito grande, porque eu estava olhando e eu fiquei assim mais encantado com as possibilidades do trabalho da senhora, ou seja, as vertentes de especialização, porque até da saúde mental das testemunhas que estão ali diante de um júri, existem pessoas especializadas a tratar disso. Quer dizer, há toda uma linha diversificada, né, doutora? Na psiquiatria forense, a gente vai julgar o que acontece. São pessoas que cometeram crimes e que têm um transtorno mental. Então, a gente vai fazer uma perícia nela, né? E dizer para o juiz se essas pessoas são consideradas imputáveis, semi-imputáveis ou inimputáveis. Então, nesse nosso laudo, vai dar vai dar um embasamento para o juiz fazer sua decisão. Entendi. Vamos ver na sequência o primeiro bloco ao vivo aqui, sensacional, do programa Saúde Master, enfocando, vocês estão vendo aí o tema principal, né, de suma importância, de necessidade. Aqui posso dizer que temos tratado com muita ética, né, muita coerência e com muito estudo com grandes profissionais. Diz aí, ressaltamos, isso é fato, o alarmante aumento nos casos de suicídio. Voltamos mais uma vez para esse alerta maior de pedir ajuda realmente. Doutora, como é que a senhora vê a família atualmente com as informações que chegam? Eu digo da internet, que é astronômica em tudo de bom e também em tudo de ruim, mas vamos pensar também nas televisões, na mídia como um todo. Estão ajudando ou estão mais prejudicando? E aí, doutora? Então, a tecnologia ela nos ajuda muito hoje em título de informações, de a gente buscar informações. Então, eu pego meu celular e eu tenho informação a qualquer minuto. Mas as redes sociais, ela é uma fonte muito boa de informação, mas também ela gera a dificuldade de eu ter uma vida perfeita. O Instagram, claro, é uma rede social, a gente vai pegar as redes sociais não para pegar o negativo. A gente vai pegar, eu vou querer colocar no meu Instagram, no meu Twitter, seja lá a rede social que for, coisas boas. Eu não vou colocar coisas ruins na minha vida porque não vai ter o que o pessoal fala de engajamento. Verdade. E aí as pessoas, elas projetam naquele Instagram uma vida perfeita. Ninguém tem vida perfeita. Só que eu não vou querer colocar no meu Instagram coisas negativas, né? E aí as pessoas vão pegar aquela vida que a gente só coloca coisas positivas no Instagram e vão entender, a vida de fulaninho é muito boa, a vida de outro fulano é muito boa. E aí ela vai passar o Instagram, é tudo muito bom, e a vida dela não está tão boa. E ela vai começar, talvez, uma culpa de ali, eu sou inferior, não está muito bem na minha vida, porque aí eu digo assim, gente, às vezes a grama do outro é muito verde, mas é falsa, é sintética.
todo mundo passa por problemas, mas as pessoas, às vezes, estão passando por um problema maior e começam a ver uma realidade que não existe. Mas porque a rede social quer passar isso de muito positivo. Porque ninguém vai colocar coisas negativas ali no Instagram, né? A gente quer colocar o nosso melhor, até porque quando a gente está bem, a gente nem posta. Mas todo mundo passa por problemas. E aí, quando eu estou muito triste, passando por um problema ali negativo, né, que não estou bem, de angústia, e eu começo a ver coisas muito boas, a filha de fulaninha é muito boa, eu vou começar a me sentir muito inferior. E aí pode ter isso aqui, aí eu vou querer, porque eu quero. E o que acontece muito com os adolescentes, que eu escuto muito nos ambulatórios, é assim, os pais dizendo, e eles dizem, eu quero o iPhone tal, eu quero um computador tal, eu quero esse negócio de marca, e eles não entendem a proporção do que isso é. Né? Então, eles querem uma vida que os pais também não podem ter. Então, a rede social também veio para prejudicar isso. Né? Isso é uma coisa negativa das redes sociais. Doutora, quando eu anunciei, né, sempre fazemos de forma bem antecipada para gerar essa pesquisa e essa interação, quando avisei que a senhora estaria no programa, doutora, são muitos os nomes aqui, eu não quero cometer, né, algum pecado aqui de esquecer alguém, mas eu estou me lembrando aqui do doutor Minervino, eu estou me lembrando da doutora Gabriela Rick, várias pessoas da área fazendo questão de elogiar o trabalho da senhora, a competência da senhora. E isso, assim, me deixou muito grato em saber. Eu sei que é uma primeira oportunidade, é uma primeira vez de muitas, eu não tenho dúvida, porque temos muito a falar. É um tema que não podemos nos cansar. As pessoas precisam realmente dessa ajuda. Quando a gente analisa a amplitude dos problemas mentais, normalmente a gente se enquadra em alguma coisa. É uma questão impressionante, doutor. Eu tenho uma ansiedade que é grandiosa, né? Assim, por exemplo, véspera dos programas, eu já não durmo direito, sou sincero, sabe, doutora? Depois a gente vai ter uma consulta. Mas o que ocorre? Eu fico assim, muito ansioso em que tudo dê certo, como habitualmente dá. Porque eu sei da importância do que nós estamos falando, eu sei da diferença que estamos fazendo na área da saúde nesse momento. Portanto, o momento em ter a senhora aqui é um momento de grande diferenciação, pode ter certeza, e de agradecimento de coração. Nós temos uma próxima tela, creio, Alisson, que fala, lógico, dentro da ênfase, né, que ressaltamos nesse plano maior, que é o atendimento, é bom frisar, gratuito, tanto na psicologia como na psiquiatria, no Complexo Juliano Moreira. Não é isso, doutora? Isso mesmo. Antes de falar do Juliano Moreira, eu vou fazer um agradecimento ao doutor Alfredo, doutora Gabriela e outros psiquiatras de renome, doutor Genaro, doutor Roberto, doutor Ricardo. E aí você fala assim, eu sou tão jovem, mas talvez essa minha pequena experiência de alguns anos na psiquiatria se deve a esses grandes preceptores que eu tive, que tanto me ensinaram e que continuam me ensinando, né? Porque o ensinamento ele nunca para. Então eu digo que meu conhecimento é muito pouco ainda que eu tenho para aprender. E eu devo muito a eles. E aí só o meu agradecimento a todo o aprendizado que eu tive até hoje, eu vou continuar aprendendo com eles. Muito importante, doutora. Aí, doutora, os atendimentos lá, lógico, como a senhora bem falou, há uma mudança já falada e ressaltada, né, num contexto, quando a gente analisa de forma multidisciplinar, eu creio que está dentro de uma palavra. Chegou agora a palavra que eu queria, humanização. Não é, doutora? É isso aí, né? Eu amo falar sobre o Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira. Essa é a minha grande paixão, né? Eu amo estar lá. E aí a gente tem que desmistificar o complexo. Somos um conjunto de serviços. Lá está o serviço de ambulatório, o de perícias médicas, como a gente falou, na questão de interdição e curatela. Temos o pronto atendimento de saúde mental, que funciona 24 horas por dia, 7 dias de semana, e as enfermarias. E na questão do ambulatório, que a gente está vendo aqui, a gente funciona consultas de psiquiatria, de psicologia, de nutrição, de assistente social, e temos as práticas integrativas, que isso aí é um avanço gigante para as pessoas, elas não sabem desse serviço. A gente funciona de segunda,
práticas integrativas. Segunda a sexta-feira, de 5 da tarde às 8 da noite, para toda a população do estado, todas. E o que é que a gente oferece? Massagem, ventosa-terapia, auriculoterapia, bandagem, florais, reflexologia podal, nutrição, para todo mundo que quiser. Pode ir para o Juliano que a gente vai atender. Ano passado, no complexo, a gente fez 21 mil atendimentos. Doutora, sensacional. Eu entrei, lógico, a nível do governo do estado, não é isso, doutora, da Paraíba. Eu entrei no site e vi todas essas vertentes que a doutora citou agora. Eu fiquei muito encantado. Doutora, eu queria, por favor, que a senhora repetisse esses serviços aí à disposição da comunidade. O serviço da psiquiatria, as consultas de psiquiatria, elas são agendadas. Então, tem que ligar para o ambulatório, né? A Rede de Saúde, o PSF, o CAPS, eles têm que ligar para fazer o agendamento, certo? Os outros serviços não, porta aberta. Então, psicologia, nutrição, alguma informação de serviço social e os de práticas integrativas, é só chegar que é livre demanda. Certo? Toda a população do estado. Apenas psiquiatria vai ser agendada porque a gente tem uma demanda muito grande. Então, a gente precisa agendar, né, os nossos psiquiatras. Todas as outras, pode chegar e a gente vai acolher o usuário. Então, nas práticas integrativas de segunda a sexta-feira, de 5 da tarde às 8 da noite, a gente oferece massagem, ventosa, auriculoterapia, florais, reflexologia podal, bandagem, vários outros serviços, porque é muita coisa que a gente oferece. Os profissionais são extremamente qualificados. É uma maravilha. Eu também faço, vou lá e faço. É muito bom, é muito bom. Doutora, e um número que é de se comemorar 21 mil atendimentos. É bom que se diga, porque é assim, é muito interessante. Eu sou muito ligado nos números. Por exemplo, eu aqui já estou observando no meu celular, eu recebo os relatórios, por exemplo, doutora, dos hospitais de trauma, principalmente dos fins de semana, que entram mais casos, né? E eu vou recebendo aqui em tempo real. Quando a gente está, vamos dizer, fora, a gente não tem essa percepção do quanto se faz pela saúde. Quando a senhora fala 21 mil atendimentos, a gente se encanta e nota da importância, né, de toda essa história, desse contexto. Estão entendendo como é importante a gente inserir, a gente procurar saber, a gente pesquisar, porque as pessoas que precisam estão tendo atendimento. Isso é muito importante de ressaltar, não é, doutora? Isso. A gente busca, sim, acolher quem precisa, quem pede nossa ajuda. A gente, sabendo que a gente é um hospital do Estado, o serviço de João Pessoa ele também traz esse suporte. A gente junto com o município de João Pessoa, por exemplo, o Juliano, na questão de pronto atendimento, na urgência psiquiátrica, a gente é porta aberta, chegou a é atendido para 219 cidades. João Pessoa, Bahia, Cabedelo e Santa Rita, esses munícipes eles vão procurar o pronto atendimento de saúde mental que fica no ortotrauma. E aí, esse primeiro atendimento é por ortotrauma, caso necessite de internação, faz a regulação para o Juliano Moreira e a gente vai receber esse paciente do PASME, né? No serviço ambulatorial de João Pessoa também tem todo um suporte muito bom, né, que a Prefeitura de João Pessoa também dá, e a gente vai tentando equalizar para estar todo o suporte, o Estado junto com a Prefeitura, para a questão de saúde mental. A gente do Juliano, que a gente é o apoio da Secretaria de Estado da Paraíba, a gente vem tentando entregar, a gente recebe muito apoio dos secretários, né, sempre muito, muito receptivos quando a gente precisa, porque cada vez mais eu preciso ampliar essa minha rede, porque está se chegando mais pedidos e a gente precisa ampliar, porque quem precisar de ajuda, a gente vai estender a mão. Nós estamos ao vivo, é o programa Saúde e Marte, já chegando praticamente no nosso final. Uma entrevista sensacional aqui com a psiquiatra, a doutora Camila Franca, uma competência assim demonstrada, um linguajar muito peculiar dos grandes professores. E, doutor, eu passei 27 anos dando aula e vejo a importância de quando conseguimos unir essa essência, né? É o caso da senhora.
uma grande médica que atua, vamos dizer, de forma brilhante, dá para se perceber, muito jovem ainda, um aprendizado que virá aí, que Deus é quem comanda todas as ações, mas assim, doutora, eu poderia aqui, com certeza, né, se tivéssemos agora mais 5, 6 horas de programa, ficaria tranquilamente com a senhora, e assim, de coração, está sendo sensacional, superando todas as expectativas. Doutora, já quase no encerramento, nós temos uma última tela aí, que foi motivo de muitas perguntas, e eu faço questão de ressaltar, até porque o Brasil é campeão mundial em automedicação. Aí tem toda esta parte relativa à mente. Tanto a questão de desacelerar, que precisamos, mas também essa daí. Doutora, choveu pergunta antecipada quando se trata de medicamentos, muitas vezes, obviamente, necessários, ligados com os diversos transtornos mentais. Os medicamentos estão, irão e vão evoluir em todos os sentidos. Aí eu pergunto, está tendo esse acompanhamento no Juliano Moreira, por exemplo, o medicamento que lá uma vez se necessitar, o paciente terá, e aí, doutora? Se a gente perguntar, uma das causas que o paciente ele não busca ajuda na psiquiatria é esse medo aqui, medo de viciar em medicações. Certo. E aí a gente tem que deixar claro que a gente tem que saber qual a doença que a gente está tratando, se é uma doença crônica ou se é uma doença aguda. Por exemplo, transtorno de ansiedade, um quadro depressivo, a gente trata como uma doença aguda que é naquele momento. E a gente quer procurar uma cura para aquilo. Já um transtorno afetivo bipolar, uma esquizofrenia, são doenças crônicas que o paciente vai tratar para o resto da sua vida como qualquer outra doença crônica. Mas não são medicações que viciam. São medicações que elas precisam de o resto da vida. Por quê? Porque é uma doença crônica e se a gente parar a medicação, elas vão ter uma nova crise. Não são medicações que viciam. Cada vez mais a medicina está avançando, a psiquiatria também está avançando e a gente está deixando de tratar, de usar aquelas medicações tarja preta. A gente não precisa mais tanto delas assim. Graças a Deus. Em relação, na questão da saúde pública, a gente sim procura usar as medicações que são fornecidas no rol do SUS, né? E tem a questão do CDMEX também, que se algumas patologias são fornecidas medicações pelo CDMEX, a gente tenta procurar isso para o paciente conseguir ter acesso à medicação e ele continuar seu tratamento. Então, a gente também tem conversado isso com os psiquiatras para o paciente ele ter acesso a essa medicação dentro da saúde pública, sim. Doutora, nós chegamos no final do programa Saúde Master. Eu vou ressaltar o que é de praxe. A rede social principal aí da doutora, que é o Instagram, DRA Camila com 2 L's, franca.psik. Não é isso, doutora? Doutora, isso. Repita a rede aí. E a senhora, fique muito à vontade, assim, se quiser dizer, além do Juliano Moreira, aonde a senhora atende, enfim. Doutora, de coração, o nosso agradecimento é total. A senhora está exercendo, assim, uma função brilhante. Eu sei que não deve ser fácil, viu, doutora? Porque pelas diversas entrevistas que eu já fiz aqui, eu noto a complexidade do tema. Mas em outro ponto, eu vejo pessoas que estão, vamos dizer, aprendendo, pesquisando, estudando, se atualizando. E é o caso da senhora. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço novamente o convite. E meu intuito aqui é apenas falar de saúde mental, esclarecer a população que esse tabu ele tem que ser quebrado, o preconceito ele tem que ser deixado de lado, porque a gente está perdendo vidas. A partir do momento que a gente coloca um preconceito na frente e a gente está perdendo vidas por causa disso, eu acho que ninguém ganha nesse time, está todo mundo perdendo. Então, vamos falar sobre saúde mental. O Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, a gente está disposto a oferecer ajuda a quem nos procurar, né? Quando é meu privado, a rede social está lá, mas eu estou aqui no intuito de falar sobre saúde mental e falar que o Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, a gente está sim aqui para oferecer ajuda. E vá na rede social
O que eu puder oferecer, eu vou passar muitas informações lá, muitas dicas. Eu me esforço, né, para colocar os vídeos lá, do direitinho todas as informações. Sigam lá. E todos os dias eu tento atualizar e trazer mais informações sobre saúde mental. Doutora, eu queria, só faço questão que a senhora repetisse o Instagram da senhora, porque eu notei esse grande teor de utilidade pública, observei vários vídeos de esclarecimento da senhora e a gente fica muito contente sabendo que há essa disponibilidade para quem quiser. Eu queria que a senhora repetisse o Instagram da senhora. É o DRA, que é o doutora, né? DRA Camila, com 2 L's, franca.psique, que é o PSIQ. Doutora Camila Franca.psique. Doutora, muito obrigado. Nós só queremos agradecer, estamos encerrando mais uma edição, eu tenho certeza que foi sensacional, do programa Saúde Master. Fique com Deus, acompanhe toda a grade de excelência de programação do Sistema Master de Comunicação e creio que o grande lema que ficou desse programa de hoje, e eu vou repetir para encerrar: se precisar, peça ajuda. Fiquem com Deus.